Temos aí guerra civil nos Estados Unidos. Olha, tem muitas teorias sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos, mas a verdade é que estão num colapso. O Donald Trump levou aí os Estados Unidos a um colapso total. Começaram aí, faz 3, 4 dias, protestos em Los Angeles. E depois se espalharam por toda a Califórnia. Agora já chegaram aí a Houston, a Boston e a outras cidades dos Estados Unidos, onde há muitos imigrantes. O que aconteceu? O Trump está com uma política aí de imigração, que eu mostrei aqui outro dia, até o Silas Malafaia criticando, que é, em vez de deportar ali o que ele falava que ia deportar, que eram bandidos e criminosos, não. Ele está deportando todo e qualquer cidadão, muitos que já têm até permissão para trabalho, que trabalham, pagam impostos. Alguns aí tem vídeos de pessoas que são ali tiradas do seu carro enquanto estão trabalhando. Tem um vídeo que o Malafaia postou, olha, pro Malafaia tá certo alguma coisa que o outro lado tem que estar muito errado. Que mostrava o vídeo ali, um cidadão que estava trabalhando, aí quebraram o carro da empresa onde ele trabalha para tirá-lo ali, e ele trabalhando legalmente, não era um imigrante ilegal trabalhando ilegalmente não, legalmente. Tem vídeos aí de brasileiros e brasileiras sendo também aí capturados pela polícia do Trump, e eis que em Los Angeles começou aí uma mega revolução. Primeiro, tem que aclarar uma coisa. Em Los Angeles, 34% da população, ou seja, mais de um terço, são estrangeiros, são pessoas que não nasceram nos Estados Unidos. A grande maioria é latino-americanos, como nós. E dos que são nascidos nos Estados Unidos, 50% são filhos ou de pai e mãe latino-americanos, ou de só pai ou só mãe, ou seja, são descendentes diretos aí de pessoas da América Latina. E aí você tem então 2/3 da população que ou nasceram ou são descendentes diretos aí de latino-americanos, o que quer dizer que a maioria das pessoas no condado de Los Angeles, eu falo na cidade, é o condado ali, que lá é distrital, tem os distritos, a maioria das pessoas é aí de descendência estrangeira ou estrangeira. O que quer dizer que quando começa uma política de imigração que faz terror nessas pessoas, os estrangeiros nos Estados Unidos estão com medo até de sair de casa, de ir para as ruas, de ir para as lojas especializadas ali em produtos, de produtos mexicanos, produtos brasileiros, colombianos, tem ali sempre, tem blitz ali do ICE. ICE é gelo em inglês, mas ICE também é o nome aí da polícia de imigração do Trump. Então eles fazem blitz ali e pegam essas pessoas. Aí tá ruim. Até que as pessoas se irritaram e fizeram aí uma mega revolução. Começaram aí faz alguns dias e fizeram isso aqui à noite nos Estados Unidos. Começaram a queimar carro, queimar rua, queimar tudo e jogar bomba ali. E a polícia de Los Angeles começou a reprimir. Porém, por algum motivo, a polícia de Los Angeles não estava reprimindo muito, não. E eram muitos manifestantes, são muitos também. Eles começaram a queimar. Isso aqui são carros elétricos, carros de uma marca elétrica. Atrás tem um carro que é de polícia, os outros não são. E aí, muita gente com a bandeira mexicana ali. Aí você vê, pô, tá ruim a coisa, tá ruim. O Trump, então, ficou bravo e falou, eu vou chamar a Guarda Nacional. O próprio Trump tinha dito, em 2020, quando ele era presidente, que um presidente da República não pode chamar a Guarda Nacional, porque isso é crime. O presidente não tem esse poder de chamar a Guarda Nacional, a não ser que algum governador peça. O governador da Califórnia, ele é democrata, e ele não pediu a Guarda Nacional, mas o Trump enviou 2.000 homens e depois enviou mais 600 e agora está dizendo que vai enviar mais cerca de 1.000 soldados do exército, vai enviar até o exército para lá. Ele enviou também, aqui tem um helicóptero do exército sobrevoando aí Los Angeles, helicóptero inclusive com mísseis e tudo mais, não soltou míssil nenhum, né, na cidade dele mesmo, porém a coisa foi saindo do controle. Chegou no momento aí em que os mexicanos conseguiram queimar um carro de polícia e ainda subiram lá no carro com a bandeira do México. Aí ficou ruim para o Trump. Por quê? Porque uma coisa que tem na extrema-direita é que eles não podem nunca ser vistos como líderes fracos. Então o Trump falou, peraí, não, eu vou ter que fazer alguma coisa. Ele deu a declaração ontem dizendo que ele quer prender o governador da Califórnia. E começou a falar que, olha, esses bandidos estão aí com bandeiras de outro país no nosso país, isso não pode e tudo mais. Tem uma coisa que tem que ser aí analisada. Muita gente está pensando que isso pode ser uma tentativa do Trump de impor uma ditadura. Ele mesmo financia ali essas manifestações violentas, que não são violentas contra ninguém, mas enfim, contra os carros da polícia e contra a imigração dele.
E aí depois ele manda a Guarda Nacional, a coisa vai escalonando, né? Você vai tratar manifestante com violência, eles vão com violência também contra a polícia. E aí, o que acontece? Ele, em determinado momento, coloca ali um estado de exceção ou estado de defesa e impõe uma ditadura, principalmente se isso se espalhar para todo o país. Essa é uma teoria muito válida, tá? Muito, muito válida, porque a extrema-direita vive aí de fazer isso, de fingir que está sendo atacada, quando na verdade são eles mesmos. Inclusive, eles adoram fazer uns atentados fakes de vez em quando, ou não. Pois bem, só que tem uma outra coisa. Isso aí que está acontecendo tem toda a pinta daquelas revoluções coloridas. Lembra da revolução que teve no Egito, aí teve na Líbia, aí teve no Brasil em 2013, teve na Ucrânia, teve a Primavera Árabe. Pois bem, lembra dessas revoluções coloridas que eram sempre iguais, sempre com o mesmo modus operandi? Inclusive, quando teve no Brasil, inventaram ali, depois nunca mais se ouviu falar neles, os tais dos Black Blocs, que eram aqueles que iam lá e faziam o quê? Depredavam bancos, depredavam todo mundo para fazer com que as pessoas ficassem contra os manifestantes, e ali podia ter mais repressão, e aí depois mudavam como era a maneira. E aquilo tudo fazia parte de um plano que era para quê? Para derrubar o governo que estava. E essas revoluções coloridas eram sempre planejadas pelo establishment dos Estados Unidos, que hoje está contra o Trump. Então, pode ser aí que a extrema-direita lá dos Estados Unidos, o Trump e seus pares, pegaram a fórmula que era usada por esse establishment e estão usando agora para tentar impor uma ditadura, ou pode ser que o establishment esteja fazendo nos Estados Unidos o que já fizeram aí com sucesso no resto do mundo inteiro, que é pegando ali alguma coisa que causa comoção nacional, fazendo ali protestos massivos, e aí sempre tem ali os black blocs, que são os mais violentos, e aí a polícia aumenta a violência, eles aumentam a violência, e em determinado momento aquilo muda de figura e se volta contra o presidente da República e se torna um golpe de Estado, seja um golpe parlamentar ou um outro golpe. É isso. Nesse caso, vou dar risada. No caso de seu Trump tentando dar um golpe aí, também vou dar risada. Porque nos dois casos, o que cai é o imperialismo dos Estados Unidos. E quanto pior para eles, melhor para o resto do mundo. A verdade é que nesse momento, o que o Trump está fazendo, a resposta do Trump está sendo, se não foi planejado por ele, a resposta dele está sendo desastrosa. Por quê? Porque ele está dividindo ainda mais a sociedade e dizendo aí que os estrangeiros, tá vendo? Ó, como eu sempre digo, os estrangeiros são todos criminosos. E nos Estados Unidos, pelo menos ali na Califórnia, na Flórida e nos lugares onde tem mais estrangeiros, já nos últimos anos aconteceu uma coisa que a grande maioria dos estrangeiros se sentem em casa nos Estados Unidos. Não se sentem mais como eles são uma parte da sociedade e tem a outra parte da sociedade que são os estadunidenses. Não, se sentem mais integrados. Isso aconteceu aí nos últimos 10 anos. Mesmo com o primeiro governo Trump. Inclusive, acreditava-se que ele mandava para o exterior só quem é bandido. Pois bem, quando ele cria esse tipo de divisão, aí é bem pior, porque agora os estrangeiros estão se revoltando, e eles vão começar a se revoltar contra os estadunidenses. Em determinados lugares, na Califórnia e na Flórida ainda não começou a ter muito protesto, são alguns pequenos. Eles são maioria, os estrangeiros são maioria. E quando não são estrangeiros, olha, eu que moro no México, posso dizer, já conheci muitos mexicanos que nasceram nos Estados Unidos, então são estadunidenses, mas são filhos de mexicanos. E eles se sentem mexicanos, muito mais do que estadunidenses. E entre México e Estados Unidos, eles gostariam que o lugar que eles moram virasse México. E não de falar eu moro nos Estados Unidos, preferia que aqui em Los Angeles fosse parte do México. No México já começou a se fazer a piada de que Los Angeles vai virar o 33º estado do México. A Califórnia vai voltar a ser México. Lembrando que a Califórnia e outros estados eram parte do México e os Estados Unidos tomaram numa guerra. A narrativa do Trump começou a cair porque ele começou a falar que, olha, esse pessoal tá com bandeira estrangeira, isso não pode. Só que, enquanto isso, os parlamentares que mais apoiam o Trump, esse aqui é o Congresso Nacional, tá? Tem bandeira de Israel no Congresso Nacional. Alguns ainda têm uma bandeira dos Estados Unidos do lado, outros nem isso. Aí você fala, peraí, por que um estrangeiro não pode levantar a bandeira do seu país? Isso significa que ele é criminoso. E ao mesmo tempo, os seus parlamentares todos podem ter aí bandeiras de Israel em todo lugar aí, isso no Congresso Nacional, isso sendo parlamentares. Por que isso pode e aquilo não? Aí o vídeo é longo, aí mostra, são centenas de parlamentares aí, ó, alguns têm várias bandeiras de Israel. Você fala, pô, que estranho, que hipocrisia.
Então tá ficando ruim. Uma coisa que corrobora aí com a teoria de que o Trump é quem tá fazendo esses protestos é o fato de que nos protestos ali, tem gente, ó, isso é muito cara do Trump, tem gente com bandeira comunista, bandeira da União Soviética. E o Trump diz que todo mundo que é contra ele é esquerda comunista. E fica um negócio assim, peraí. E muita gente é conservadora e tal, é até contra o Trump, mas é contra também as pessoas aí queimarem carros de polícia e coisa do tipo. Muita gente é contra isso. Então o Trump pega a parte da opinião pública com ele. Saiu uma pesquisa ontem de manhã, e saiu em canais que não são trumpistas, canais aí que são contra o Trump, mostrando que 61% dos estadunidenses são a favor da política de imigração do Trump. E, inclusive, 61%, a mesma porcentagem, acha que ele deportou menos gente do que eles esperavam que ele fosse deportar. Peço aí que você comente nesse vídeo, que você curta, porque seguimos aí sob restrição do YouTube. O YouTube continua aí boicotando o Plantão Brasil, até na busca tá difícil de achar o Plantão Brasil, tá? Às vezes eu busco e não aparece. Se eu coloco o meu nome, não aparece Plantão Brasil. Apesar de você ver aí embaixo do vídeo, o nome do canal é Plantão Brasil, Thiago dos Reis. Você põe Thiago dos Reis na busca, não aparece Plantão Brasil. Nem aparece o canal que faz parte aí, que também está com restrição, que chama Thiago dos Reis, é o canal. Não aparece se buscar. Tá invisível. Estamos invisíveis no YouTube, tá? Peço aí quem não é inscrito aí, chegou inscrição. E se você é inscrito, peço aí que compartilhe o vídeo, curta, comente. E lembre-se, o primeiro engajamento, que é o que mais ajuda o canal, é quando você vê o vídeo aí na página inicial, ou ele é recomendado a você, ou na notificação, você clicar no vídeo. Esse é o primeiro, é o mais importante. Inscreva-se aí, falou!